Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos começando agora a nossa aula de filosofia com o tema cidadania. Nas nossas últimas aulas já falamos em torno deste tema indiretamente. Falamos sobre os direitos humanos que tem muita relação com esse assunto que estamos abordando. Há alguns dias já fiz o encaminhamento para vocês de um texto que também está falando sobre a questão do conceito de cidadania com relação aí à Declaração Universal dos Direitos Humanos do dia 10 de dezembro de 1948. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a correlação que vai existir aí entre o que entendemos de cidadania, deste conceito de cidadania, com o conceito dos direitos humanos, tá bom? Então, primeira coisa, o que é cidadania? Cidadania vai ser um conjunto de direitos, né, e de deveres que um determinado cidadão tem em uma determinada sociedade. Então, logo, né, aqui entendemos que cidadão é aquele que vai usufruir de todos os direitos de uma determinada sociedade e também que vai ter dever com essa sociedade. Então, esse é o conceito aí de cidadania. Os direitos humanos vai ser o documento, a Carta Magna, aí, né, que vai carregar os direitos, assim também como alguns deveres, para que esse cidadão consiga, né, que ocorra a manutenção desses direitos e destes deveres destes cidadãos, tá bom? Então, vamos lá. Direitos humanos. Direitos humanos, né? Como eu já disse para vocês, foi um documento que passou a valer a partir do dia 10 de dezembro de 1948 em uma reunião das Nações Unidas, onde todos os países ou todas as potências naquela ocasião, né, mundial, fizeram aí uma reunião em torno da temática, né, pós-Segunda Guerra. E com isso eles tentaram aí minimizar ou tentar reparar os erros acometidos tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra e também alguns delitos, né, cometidos aí no processo da Segunda Guerra, como a exemplo a questão do nazismo e também outros mecanismos que acontecia na sociedade que de certa forma privava aí que um indivíduo exercesse os seus direitos garantidos perante a lei. Então, os direitos humanos vai ser esse conjunto de regras, de leis, né, que vai tentar fazer a manutenção da garantia dos direitos de todos os indivíduos, tá bom? Então, o principal objetivo dos direitos humanos é fazer isso aqui, o respeito à dignidade da natureza humana. Então, ela vai trazer entrelaçada aí no seu conceito essa parte aqui, né, do slide, respeito à dignidade da natureza humana. Ou seja, estávamos vindo aí de um processo pós-Segunda Guerra Mundial, onde muitas pessoas morreram, vítima, né? Por exemplo, da questão do Holocausto, do nazismo lá na Alemanha, e que pelo simples fato dessa discordância de pensamentos e às vezes a simples visão etnocêntrica de que o outro ou que eu sou superior ao outro fazia aí os indivíduos cometerem, né, diversas atrocidades aí mundo afora. Então, essa lei foi criada, ou essa declaração ela foi instituída justamente para tentar reparar, para tentar mostrar para as pessoas que todos vamos ser iguais aí perante a lei, respeitando aí a dignidade da natureza humana. A cidadania, como eu disse para vocês, está relacionada com os direitos humanos, porque ser cidadão é ter a garantia de todos os seus direitos políticos, civis e sociais. Também já falamos isso na nossa última aula, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, enraizada aí ao seu pensamento, ela vai ser organizada nesse formato, respeitando aí os direitos políticos do indivíduo, os direitos civis do indivíduo e os direitos sociais deste indivíduo. Então, quando este indivíduo está numa sociedade e goza de todos esses direitos, né, garantidos,
ele é considerado aí como um cidadão. Então, cidadão é esse indivíduo que está participando dessa sociedade e que, ao mesmo tempo, ele vai ter os seus direitos garantidos, assim também como tem dever, né, nesta sociedade. É um processo de organização, participação, intervenção social de indivíduos ou de grupos sociais, tá bom? Então, vamos para o próximo. Então, o conceito de cidadania foi gerado nas lutas que estruturaram os direitos universais do cidadão, né? Até então, aqui, vale ressaltar que nem todos ainda eram vistos, né, como cidadão, como pessoas que tinham seus direitos garantidos. Até porque, se tivesse esses direitos garantidos, não teria, né, acontecido como, por exemplo, os campos, né, de concentração lá na Alemanha, em Auschwitz, matando aí milhões de pessoas pelo simples fato de pertencer a uma determinada cultura, né? Aquela visão etnocêntrica nazista de formação de uma nova raça e exclusão de todas que estavam ali ao seu redor e que supostamente, né, para eles era ali um perigo constante. Então eles saíram, né, matando milhões e milhões ali de pessoas, judeus, ciganos, enfim, né, negros, pelo simples fato de tentar ali formar na Alemanha uma nova raça, onde estariam ali excluindo diretamente todas essas raças, todos esses povos que estavam ali na Alemanha naquela ocasião e que não faziam parte, né, dessa nova configuração, dessa nova conjuntura, dessa nova estrutura que os alemães estavam pretendendo fazer ali naquela ocasião. Então, cidadania, lutar pelos direitos, exercício da democracia, criação de novos direitos. Então, para o indivíduo ser cidadão, primeira coisa tem que lutar pelos seus direitos, claro, né? Participar, né, constantemente do exercício da democracia e participar da criação de novos direitos. O cidadão, a pessoa que o indivíduo cidadão, ele não é uma pessoa inerte que fica lá parado, né? Que vai cair tudo do céu ou que ele vai absorver tudo que é posto para ele. Não, ele participa diretamente das decisões. E isso que é o legal de uma sociedade democrática. No Brasil, por exemplo, nós utilizamos aí como forma de governo uma democracia, né? Democracia representativa. E o interessante é que na democracia representativa o indivíduo participa, assim como na democracia também direta. O indivíduo ele está participando constantemente das decisões ali do seu estado, da sua cidade, do seu país. E isso que é o legal de uma democracia, né? É o exercício geral da cidadania. Em outras sociedades, por exemplo, existem outras formas de governo, né? Que muitas das vezes o indivíduo é visto como cidadão, porém ele fica inerte, ele não exerce o seu direito, né? Ele não participa, pelo simples fato de não ser ali um formato de governo democrático, né? Onde as pessoas podem estar participando, podem estar ali contribuindo de alguma maneira. Cidadania e direitos humanos no contexto da história. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos vai ser aprovada aí em 1948, né, logo depois aí da Segunda Guerra Mundial, e foi justamente influenciada pelos horrores, pela violência, por todo esse enredo aí que já vinha, né, pós-Segunda Guerra, a Primeira Guerra, a própria escravidão do povo negro, né, e outros tipos de escravidão existente naquela época, enfim, todas essas coisas aí foram influenciando para que fosse pensada num tipo de documento que pudesse ali garantir, que pudesse sustentar os direitos de todos os cidadãos e que todos pudessem ser vistos da mesma forma, com a mesma configuração. E aí foi pensado nessa declaração onde pudesse garantir esses direitos e que pudesse falar para todos que todos são iguais perante a lei. Todos têm de gozar destes direitos, porque todos somos seres humanos. Portanto, se todos nós somos seres humanos, então todos têm os mesmos direitos, tá bom? E quando a gente fala de Declaração dos Direitos Humanos e falamos de cidadania, é porque um está ligado ao outro, né? A declaração, ela vai carregar ali, né, 30 artigos que vai garantir
o conceito de cidadania, né? Isso que é interessante, isso que é importante aqui pontuar. Ela garante o direito e os deveres, que é o conceito macro para entendermos aí o que é cidadania. Disse no início da nossa aula que cidadania é o conjunto dos direitos e dos deveres que o indivíduo vai exercer, vai ter, vai possuir em uma sociedade. Então, quando estamos falando de direitos, dos direitos, né, logo pensamos aí na Declaração Universal, porque é ela que vai garantir, é ela que vai fazer manutenção desses direitos civis, políticos, sociais, tá bom? Aqui são alguns dos artigos da declaração, que também já estudamos em outras aulas. O artigo 1º, né, por exemplo, vai dizer que todos os cidadãos, né, todas as pessoas, elas nascem livres, né, elas têm dignidade em direitos, são dotadas de razão, de consciência, e todos nós devemos ter um espírito de fraternidade, ou seja, olhar o outro como se fosse um irmão, como se fosse um pai, né, como se fosse uma mãe, e que todos nós somos livres. E esse livres aqui é liberdade mesmo, liberdade de pensar, liberdade de escolha, liberdade de expressão, enfim, né? Todas as pessoas têm capacidade para gozar dos direitos estabelecido nas leis, independente da sua cor, da sua raça, da sua religião, da sua opinião política, da sua orientação sexual, da sua nacionalidade. Todos são iguais e todos têm os mesmos direitos perante a lei. Toda pessoa tem o direito à vida, à liberdade, à segurança. Ninguém pode jamais, em circunstância alguma, né, privar, né, o indivíduo a vida, né, tirar o direito desse indivíduo de viver, ou então inibir a liberdade deste indivíduo, porque são direitos né, primordiais, aqueles direitos que costumamos dizer que são os direitos essenciais para qualquer indivíduo viver em uma sociedade. Então aqui são alguns dos artigos, né, que está ali contido na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vai trazer, ela vai ser organizada então nesses 3 pontos: os direitos sociais, políticos e civis. Porém, esses direitos aí, eles foram sendo estabelecidos ao longo do tempo. Eles vão se unir, né, eles vão formar esse conjunto de direitos que nós vamos chamar de Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Porém, alguns deles foram sendo conseguidos aí ao longo da história. Por exemplo, os direitos civis, né, que são aqueles direitos que o Estado ele não pode interferir. Começou aí a partir do século XVII, né, até o século XVIII, que procurava-se garantir a liberdade religiosa e de pensamento, direito de ir e vir, de propriedade, direito ao trabalho, à justiça. Então esses direitos aí eles foram sendo conseguidos, né, a população, o cidadão, ele foi sendo assegurado destes direitos entre o século XVII e o século XVIII. Os direitos políticos, que são aqueles direitos que o indivíduo tem, que o cidadão tem, de poder participar das decisões políticas da sua sociedade, de poder diretamente e indiretamente participar, né? O direito ao voto, por exemplo, foi uma conquista que foi surgindo aí a partir do século XVIII e se estendeu aí até o século XX, que é a formação do Estado democrático, representativo, né, envolvendo o processo eleitoral, o processo de você poder votar, né? A questão da mulher poder também votar, poder participar das decisões políticas. Até então, somente os homens participavam, e aí já a mulher teve essa conquista. A questão do direito de todos ter o direito de poder votar, de escolher aqueles que vão lhes representar nas diversas instâncias aí da sociedade. Então, foram direitos políticos que foram sendo também conseguidos aí ao longo dessa trajetória, entre o século XVIII e o século XX. Já os direitos sociais, que é aqueles direitos básicos, né, que o Estado tem que manter. Se os direitos civis são aqueles que o Estado ele não pode estar se interferindo. Os direitos sociais é aí que o Estado tem que fazer a manutenção, tem que assegurar, tem que garantir. O direito à educação básica, o direito à saúde, o direito a lazer, o direito aos programas, né, sociais. Esses direitos aí já foram sendo
na sua grande maioria assegurados, né, sendo garantidos a partir do século XX. E eles vão entrar aí, né, com tudo na Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo, né, esse conjunto garantidos na Declaração dos Direitos Humanos. Então, a cidadania, né, como já estamos aqui trabalhando, vai ser o conjunto de todos esses direitos, né, e dos deveres que o indivíduo também vai exercer, porque nós, como cidadãos, temos que entender que nós temos direitos, né, todos esses direitos aí que acabamos de falar, né, de ir e vir, liberdade de expressão, direito à vida, direito à saúde, à educação, mas o indivíduo também, o cidadão, ele tem dever na sociedade. Então, ao mesmo tempo que ele tem o direito à educação, ele também tem dever de cuidar da educação, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, que ele tem direito, por exemplo, né, ao voto, ele tem também direito obrigatório a votar. Então, assim, para entendermos melhor, é uma via de mão dupla. O indivíduo, ele vai ter, o cidadão, ele vai ter tanto direitos quanto deveres. Então, é o conjunto desses dois conceitos aí, direitos e deveres, tá bom? Então, é o conjunto de direitos e deveres exercido por um indivíduo, por um cidadão que viva em uma sociedade, no que se refere ao seu poder de grau de intervenção, no seu espaço, na sua posição e poder nele intervir e transformá-lo. Antigamente, isso aqui é importante, tá, gente? Que antigamente nem todos eram vistos como cidadão, né? Existia aí uma questão muito objetiva, principalmente na Grécia, que foi quando surgiu ali alguns conceitos como cidadania. Nem todos eram vistos como cidadão, né? Porque cidadão na Grécia existia essa diferença, né? Do indivíduo que era cidadão e do indivíduo que era pessoa. Pessoa era qualquer um, né? Que estava ali inserida neste contexto das polis, né? Polis eram as cidades gregas daquela época. E já a questão do cidadão era diferente, porque ele, além de estar inserido nas polis, né, ele podia participar das decisões, ele tinha voz ativa. As pessoas não, né, eles participavam ali, eles estavam inseridos, porém eles não tinham voz ativa. O cidadão, ele tinha voz ativa, e nem todos podiam participar das decisões, nem todos eram vistos como cidadão. Por exemplo, no processo da escravidão, né, os negros, eles não eram vistos como cidadão. Foi uma conquista que foi graças aí a diversas leis, né, que foram surgindo ao longo do período, que pudesse mostrar para as pessoas que todos, independentemente de raça, de opinião, de religião, eram vistos ali como iguais. E graças a Deus aí, né, surgiu aí em 1948 esta declaração para tentar garantir mais, assegurar mais ainda essa questão da declaração dos direitos, ou para garantir ainda mais esses direitos dos cidadãos. Entre os deveres, né, disse para vocês então que o conjunto, para o indivíduo ser um cidadão, tem ali a junção, o conjunto dos deveres e dos direitos. Então vamos ver aqui quais são os deveres, alguns, né? Entre os deveres destaca-se o direito, o dever ao voto, né? Que também é um direito. Então, a gente tem o direito, conquistamos aí o direito de poder votar. Porém, hoje aqui no Brasil, só um exemplo, a questão do voto, ele é obrigatório. Então, é um dever nosso, de 4 em 4 anos aí, estarmos escolhendo pessoas que vão nos representar nas esferas do poder, né? Tanto municipal, quanto estadual, como federal. Então aí é um dever nosso. Então essa questão do voto tanto faz parte do direito, quanto também faz parte do dever. Assim como temos direito de poder votar, também temos dever de exercer esse direito. Entre os direitos que vai fazer parte do conjunto desse conceito de cidadania, entre os direitos destaca-se o direito de ir e vir, né? Bem como também a questão da saúde, a questão da educação. Então os direitos aí são inúmeros.
o direito à liberdade, o direito a uma propriedade, o direito de poder votar, enfim, diversos direitos que vão estar enraizados nesse conceito aí de cidadania. Então, o descumprimento dos deveres, né? O indivíduo poderá ter a parte da sua cidadania cassada. Isso acontece muito quando cometemos, né? O indivíduo comete determinado crime. Ele é um cidadão. Ele vai gozar de todos os direitos e deveres que são estabelecidos em uma sociedade. Mas a partir do momento que ele descumpre, né, na base da legalidade ali, uma determinada lei, né, a partir do momento que ele vai descumprir esses deveres que são estabelecidos em uma determinada sociedade, ele vai ter essa cidadania cassada, né? Ele vai ficar preso. A cidadania cassada aqui resumindo, o indivíduo está preso, né? Ele não vai ter esses seus direitos, né? Abre aspas, alguns de seus direitos garantidos, como por exemplo o direito essencial, que consta tanto na Declaração Universal de Direitos Humanos quanto no conceito de cidadania, que é o direito de ir e vir. Ele não vai poder mais exercer esse direito, porque ele teve sua cidadania cassada, porque ele descumpriu um dos seus deveres, tá bom? Existem muitos indivíduos que legalmente possuem cidadania, mas que não dispõem de condições sociais, estruturais e materiais para exercê-la. Hoje, por exemplo, no Brasil, né? Todos nós temos os nossos direitos garantidos no papel, na parte teórica, né? Mas sabemos que na prática ainda, por uma série de fatores, condições sociais, estruturais, né? Alguns indivíduos eles não exercem na sua essência o conceito de cidadania. Eles têm lá, né, o direito à educação garantido, ele tem lá o direito à saúde garantido, ele tem lá o direito a possuir uma propriedade garantido, porém na prática ele não consegue porque falta políticas sociais, políticas públicas para que consiga atender essa demanda, que consiga chegar até essas pessoas. E por conta disso, né, tu tem aí essa disparidade muito grande, onde as pessoas, abre aspas, no papel, são vistas aí como cidadão, né, cidadã, mas que na sua essência não conseguem, não tem estrutura social, não tem condições materiais para estar exercendo o seu papel de cidadão, né, justamente porque tem os direitos ali assegurados, mas que na prática isso não acontece. Então, pessoal, essa foi a nossa aula do conceito de cidadania, né, com relação à questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de registrar no caderno de vocês informações importantes que vocês conseguiram absorver nesta aula de hoje. E até a próxima.